Olá a todos, que Deus abençoe e guarde todos nós. Mais um vídeo, mais um dia de vídeos para nós no canal. E hoje é dia de Seminário de Vida no Espírito. E hoje é um dia de nós vamos, acho que para o 5º encontro, se eu não me engano, que é Jesus é o Senhor. Quando nós falamos, nesse encontro, mas antes nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu peço para você, de todo o meu coração, com toda a humildade do meu coração, curta, comenta, compartilha e siga o canal. Estamos, acho que, com 47, estamos precisando de 2 ou 3, se eu não me engano, seguidores, para completar 50. E a gente poder começar a fazer as nossas lives. Irmãos, de todo o coração, estamos aqui, apresentando a Deus o nosso coração, né? Então hoje vamos falar de Jesus é o Senhor. Começando, é tudo isso que eu peço a você, de todo o coração. Então fechamos os nossos olhos. Antes de começar a pregação, a formação do Seminário de Vida no Espírito, que nós possamos entrar no nosso interior e trazer Jesus para dentro de nós. Dizendo, Jesus, essa é sua casa, a casa do Espírito Santo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Por isso, Senhor, mas é Jesus que envia o Espírito Santo. Então, nós falamos, Senhor Jesus, envia sobre nós o Teu Espírito, para que nós estejamos cheios da unção de Deus. Confia no Senhor e espera nele. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Amém, irmãos? Amém. Então vamos começar a pregação de Jesus é o Senhor. Importante dizer isso, né? Às vezes muitas pessoas estão dentro da igreja, se converteram, mas não colocaram Jesus como o Senhor. O que seria Jesus é o Senhor? Se nós formos ver o que é o Senhor. Senhor são todos aqueles, são aquelas pessoas poderosas e tudo mais. E todo Senhor, se existe um Senhor, existe um escravo. Todo aquele senhor, por exemplo, senhor do engenho, tinha os seus escravos. E eles servem ao seu Senhor. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós aceitamos ser escravo de Deus. Até porque Jesus se fez escravo por nós primeiro na cruz. Porque Jesus tomou a nossa culpa, a nossa criminalização, o nosso pecado em seu próprio corpo, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então ele se escraviza por nós. Assim, o céu se abre e a morada do céu está aberta. Então, simplesmente dizer, Jesus é o meu Senhor. Se Ele é meu Senhor e eu sou escravo, eu tenho que fazer as vontades do meu Senhor. E isso me coloca, dentro dessa situação de que eu tenho que servir ao meu Senhor de todo o meu coração, porque Ele me amou primeiro. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Assim também, que nós entendamos esta lógica. Paulo fala lá em Coríntios, ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Quando Paulo fala, ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo trata-se de uma revelação. Quando eu falo Jesus é o Senhor, eu estou profetizando isso. É uma revelação que Deus coloca no meu coração.
Porque falar Jesus é o Senhor, até papagaio pode ser, você ensina ele a falar, ele fala. Isso é uma frase. Mas quando nós temos a ciência, quando é revelado no nosso coração pelo Espírito Santo que Jesus é o Senhor, aí se torna diferente. Quando eu tomo consciência de que Jesus é o Senhor e Jesus é o meu Senhor, eu abro meu coração para que a graça de Deus aconteça, aí as coisas mudam de figura. Irmãos, assim é a graça de Deus em nós. É entender os mistérios de Deus. Quando eu digo Jesus é o Senhor, por isso que muitas pessoas são ateus. Satanás, ele entra no coração das pessoas para que elas não publiquem essa grande realidade. Jesus é o Senhor. Porque a partir do momento que eu confesso com a minha boca e com o meu coração, com todo o entendimento e sabedoria, que eu professo como uma verdade absoluta, que eu professo que Jesus é o meu Senhor como uma revelação, como uma profecia. A partir do momento que eu falo isso de todo o meu ser, eu digo que é Jesus que me governa. E Satanás, ele quer governar cada um de nós. Quando nós falamos Jesus é o Senhor, isso treme as estruturas do inferno. Porque há essa guerra. Eu pergunto para você agora, quem é o seu Senhor? Se Jesus não for o seu Senhor, você sabe quem é o seu Senhor. E eu não estou fazendo nenhum terrorismo, não estou ameaçando ninguém. É apenas uma realidade. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Então, quando eu aceito Jesus como meu Senhor, quando eu proclamo isso, Jesus é o Senhor, Jesus é o meu Senhor, eu digo que Jesus está à frente da minha vida. E Jesus governa o meu coração. E mais do que proclamar, mesmo que eu proclame como uma verdade anunciada no meu coração, como uma revelação de Deus, mais do que isso é viver. É viver Jesus Senhor da minha vida. É viver fazendo as vontades de Deus e não as minhas. Isso é fazer Jesus sendo meu Senhor. Aconteceu uma vez que fui pregar essa mesma passagem. Jesus é o Senhor. Eu estava aqui em casa, sujo, cabelo bagunçado, fedendo. Estava fazendo uma faxina em casa na época. O meu coordenador me ligou e falou: Roger, eu tenho uma pregação hoje para fazer, mas eu estou doente. Daqui a 1 hora mais ou menos. E eu não posso fazer essa pregação. Você poderia fazer no meu lugar? Prontamente eu falei sim. Qual que é o tema? Jesus é o Senhor. Era um seminário de vida no Espírito. Eu prontamente saí da minha faxina, parei com tudo, deixei para um outro dia, continuar a faxina, me arrumei, peguei minha melhor roupa, tomei um banho. Não necessariamente nessa ordem, né? Primeiro eu tomei o banho, depois peguei minha melhor roupa. Me arrumei e fui à pregação. Chegando lá, eu preguei sobre isso. Jesus é o Senhor. Eu falei, olha, aconteceu isso comigo. E sendo Jesus é o Senhor, eu tenho que estar preparado para as ordens de Deus a cada momento. Quando Jesus falou, olha, eu tenho uma ordem, eu tenho uma pregação para você falar. E eu vou pregar sobre Jesus é o Senhor. Então, se Jesus é o Senhor, eu tenho que dizer sim. Para mim, estar aqui hoje significa que Jesus é o Senhor da minha vida. Porque eu não estava fazendo outra coisa. Eu estava faxinando a minha casa. Eu estava cuidando do meu lar. E quando Jesus me chamou, eu larguei tudo.
porque Ele é o Senhor. Quando eu entendo que Jesus é o Senhor, é isso. É fazer aquilo que é a vontade de Jesus, que é a vontade de Deus. Então, quem tem sido o Senhor da tua vida? Quem tem governado o teu coração? E eu preguei esses dias, não preguei esses dias, mas há muito tempo eu já preguei sobre idolatria, é isso. Quando Jesus não é o Senhor da minha vida, eu sou um idólatra. Dizer Jesus é o Senhor é a mesma coisa de dizer eu não sou idólatra. Porque Jesus está à frente de tudo. Como eu falei da pregação, eu larguei o que eu estava fazendo. Isso é Jesus é o Senhor. Isso é não ser idólatra. É não priorizar outras coisas, mas priorizar Deus. Não importa o que você estiver fazendo, eu estava fazendo faxina. Eu estava fazendo faxina, mas não importa o que você está fazendo. Estar à frente é priorizar Deus. Sim, às vezes temos que ter discernimento. Vai você estar no hospital cuidando de uma pessoa. Não é? Ah, você pode pregar? Posso. Só que Deus me colocou aqui como guardião dessa pessoa. Eu não posso simplesmente deixar essa pessoa, porque ali também é a vontade de Deus, se eu estou ali cuidando dessa pessoa, seja ela quem for. Então, extremamente importante o discernimento também. Mas dizer Jesus é o Senhor é entender que Jesus governa a minha vida. Como diz o Jesus é o Senhor, todo Senhor tem um escravo. O escravo não tem vontade própria, a vontade do escravo é a vontade do seu Senhor. Então, se ele fala levanta, eu levanto, senta, eu sento, ajoelha, eu ajoelho. E ele precisa governar nossas vidas. Sem arrogância no coração. Eu não sei nada na vida. Eu coloco nas mãos daquele que sabe, que conhece. Então, eu espero em Deus. Confio no Senhor. Então, esta é a grande realidade, a grande verdade. De que nós devemos buscar e acreditar. Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus, Ele governa a minha vida. Jesus tem que governar a sua vida. Em um determinado momento da nossa vida, nós aceitamos Jesus como Senhor. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós temos a responsabilidade de viver aquilo que Jesus nos ensinou. Aí vem a parábola do semeador, que seria a primeira do seminário de vida, e eu não fiz. Seguimos por um outro caminho, que também está certo. Muitos aceitam a responsabilidade de seguir a Deus. Mas às vezes o mundo vai conduzindo a pessoa em outro lugar. Mas aquele que é fiel, a boa semente que cai em terra boa, ela produz frutos, dá 100 por 1, 1000 por 1, porque ela é fiel, porque ela confia. Então quando Paulo fala, ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Então eu quero te dizer nesse momento, ninguém diz é o Senhor. Se eu digo pela ação do Espírito Santo, eu tenho que entender que Ele tem que governar a minha vida, e não é por esse momento, mas é por todo o momento da minha vida, o Espírito Santo. Jesus tem que ser o Senhor da minha vida. Então, é olhar cada momento quando você está em dificuldade, olhar para Cristo e falar, Senhor, o que eu faço? Cuida de mim, mostra-me o caminho, o que eu devo fazer, qual é a tua vontade. Nós precisamos seguir fielmente a graça de Deus. Jesus é o meu Senhor, espero que Jesus seja o seu Senhor também. Eu quero ver se eu consigo fazer vídeos mais curtos, porque está caindo muita visualização. Vamos ver se esse... Eu gostaria de falar muito mais, mas que seja
conforme a graça de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.